Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Fanfic Naruto, o mestre do universo. Parte 22. Capítulo 238. Você quer saber? Ryozuki olhou para Ino com um sorriso. Ryozuki, você sabe. Ino assentiu com a cabeça e olhou para ele. Ryozuki disse, eu verifiquei antes de sair. É claro que ele não verificou, pois isso não seria apropriado. Ele usou seu Byakugan. Através da perspectiva do Byakugan, ele viu as coisas contidas nas caixas sobre a carruagem. Ino perguntou baixinho, o que é isso? Ao vê-la, Ryozuki riu e disse, está tudo bem. Eles não podem nos ouvir falar, então não há necessidade de ficarmos nos escondendo. Ino disse, ah, é mesmo? Ino corou um pouco e então olhou para os próprios guardas da caravana. Ela descobriu que eles realmente não pareciam ter ouvido a conversa entre ela e Ryozuki. Ryozuki disse, é só um pequeno genjutsu. Em termos de genjutsu, Ryozuki é sem dúvida o número 1 neste mundo. Contra pessoas comuns, ele não precisa levar isso a sério. Ele simplesmente confundiu os 5 sentidos deles sem qualquer cerimônia. Incrível! Ino olhou para ele com adoração, o que deixou Ryozuki muito feliz. Quem consegue resistir à admiração de uma garota bonita? Ryozuki disse, na verdade, as caixas nesses vagões estão todas vazias. Vazio? Ino perguntou surpresa. Como? Por que estão enviando um monte de caixas vazias? Ela não conseguiu descobrir. A recompensa por missões de nível B não é baixa. Uma caravana não deveria pagar uma quantia tão alta para transportar um monte de caixas vazias, certo? Isso não faz nenhum sentido. É claro que eles não vão nos pagar para escoltar um monte de caixas vazias. Ryozuki disse, apontando para uma carruagem atrás. O dono da caravana, um homem rechonchudo de meia-idade, estava sentado lá dentro. Ryozuki perguntou, você já conheceu o chefe da caravana? Ino assentiu com a cabeça. O que ele quiser escoltar é por conta dele. Ryozuki disse, não sei exatamente o que é, mas está na mochila dele. Ino disse irritada. O quê? Por que esse cara não disse isso logo de cara? Nesse caso, se houver um roubo, eles não teriam que proteger um monte de caixas vazias? Em contrapartida, se o alvo da proteção for apenas uma pessoa, não seria muito mais simples? Não admira que Ino estivesse zangada. Ino disse, felizmente, Ryozuki, você descobriu logo no início. Caso contrário, todos nós teríamos ficado no escuro. Ao ouvir isso, Ryozuki acariciou a cabeça dela com um sorriso. Na verdade, Shikamaru provavelmente descobriu isso há muito tempo. Afinal, o peso de uma caixa vazia e o peso de uma caixa cheia são duas coisas completamente diferentes. Isso pode ser constatado pelas marcas deixadas pelas carruagens. Shikamaru é inteligente e é impossível que ele não descubra esse tipo de coisa. O segundo dia após deixar Konoha, a caravana prosseguiu viagem após descansar durante a noite. A equipe 10 continuava protegendo o trajeto de ida e volta. Ao meio-dia, a caravana foi atacada por alguns bandidos. Havia cerca de 20 ou 30 bandidos no total, e os guardas da caravana estavam todos assustados. Mas Ryozuki não precisava lembrar o time 10 disso. Shikamaru e os outros 3 dariam conta do recado facilmente. Após derrotar esses bandidos, a caravana continuou sua viagem. Acontece que a estrada não estava tão tranquila quanto ontem. Como Ryozuki disse a Ino ontem, quando a caravana estiver longe de Konoha, os ataques que eles enfrentarão aumentarão cada vez mais. Bem, são apenas bandidos, então não é grande coisa. Quando a equipe 10 encontrar esses rebeldes mais tarde, sua força será testada. Nesse dia, a caravana sofreu um total de 3 ataques. Os bandidos foram responsáveis pelos 2 primeiros ataques. Mas da última vez, 2 rebeldes atacaram a caravana. Felizmente, a força deles era equivalente apenas à dos genins de nível mais alto de Konoha. Shikamaru e os outros cooperaram e resolveram facilmente a situação com os 2 rebeldes. A caravana chegou sem problemas à cidade seguinte para descansar. No terceiro dia, a caravana estava novamente na estrada. Os ataques continuaram a ocorrer nas estradas. Com uma caravana tão grande, era difícil não atrair a atenção de bandidos e até mesmo de rebeldes. Assim, no final das contas, eles sofreram mais 5 ataques. Desta vez havia menos bandidos, apenas 2 grupos apareceram. Pelo contrário, o número de ataques perpetrados por rebeldes começou a aumentar. Eles enfrentaram 3 ondas de ataques de rebeldes. Felizmente, eles não eram fortes o suficiente. Shikamaru e os outros conseguiram lidar com a situação sozinhos. Ryozuki não precisava fazer nenhum movimento. No quarto dia, a viagem estava quase no fim. Inesperadamente, este dia transcorreu sem incidentes e não houve nenhum ataque. Shikamaru e os outros se sentiram um pouco desconfortáveis. Afinal, os 2 dias anteriores foram repletos de diversos ataques. É simplesmente estranho. Ryozuki não ficou surpreso e simplesmente seguiu seu caminho em paz de espírito. No final do dia, graças ao ritmo acelerado intencional de Ryozuki e dos outros, eles caminharam por quase 1 dia e meio e chegaram a outra pequena cidade para descansar. A Terra do Fogo possui muitas planícies e terras férteis. Portanto, a população também é grande e o número de depósitos minerais domésticos é elevado. Assim, muitas pequenas cidades surgiram devido a alguns minerais locais. Se você ampliar o mapa da Terra do Fogo, verá que ela possui o maior número de cidades e vilas entre os 5 grandes países. Até é várias vezes mais do que o segundo lugar. Existem cidades de todos os tipos, grandes e pequenas, por toda a Terra do Fogo. Portanto, a caravana não precisou dormir ao relento. Mas isso também se deve ao fato de que a rota que seguiram foi planejada e eles não escolheram deliberadamente estradas que não passassem por essas cidades. Caso contrário, eles realmente teriam que passar a noite na natureza. É normal que ninjas passem a noite na natureza durante suas missões. Mas se houver escolha, quem não gostaria de dormir confortavelmente? Em algum lugar na Terra do Ferro. Que tal? Está confirmado. O alvo chegará à Terra do Ferro em 2 dias.
Então, armaremos uma emboscada aqui. Muito bem, então espere mais 2 dias. Equipes de ninjas estavam escondidas em várias partes das montanhas e florestas. Essas pessoas são todas equipes enviadas pelas 3 grandes aldeias escondidas. Dessa vez Sunagakure, Iwagakure e Komogakure, as 3 grandes vilas ocultas, uniram forças para matar Ryozuki. Neste momento existem milhares de ninjas escondidos aqui e todos eles são de elite. O mais fraco entre eles é um Chunin. O número de Jounin é superior a 300 ou 400. A menos que a Grande Guerra Ninja eclodisse, seria impossível reunir tantos ninjas de elite para formar uma equipe. Eles estavam até mesmo visando uma pessoa específica. Era evidente que as 3 grandes aldeias escondidas atribuíam grande importância a Ryozuki. Do lado de Iwagakure, o líder era Kitsushi, filho de Onoki. Kitsushi é um Jounin de elite, e sua força chegou ao nível quase Kage. Ele é extremamente forte, sendo a segunda pessoa mais forte de Iwagakure, depois de Onoki. Do lado de Sunagakure, quem lidera a equipe é Chiyo. Afinal, Sunagakure está muito fraca agora. Se a veterana e poderosa Chiyo nível Kage não tivesse vindo, Sunagakure pareceria muito frágil entre as forças da coalizão. Naquele momento, as pessoas das outras 2 aldeias inevitavelmente pensarão que Sunagakure não tem sinceridade. Portanto, Chiyo veio pessoalmente e trouxe metade dos Junins da vila consigo. Mas, em contraste, Komogakure estava dando a maior importância a essa missão. Komogakure enviou o maior número de ninjas, e eles chegaram a enviar o Jinchuriki de 8 caudas e o Jinchuriki de 2 caudas. Desta vez, Killer Bee é o líder da equipe de Komogakure. Embora o 4º Raikage não tenha vindo, seu irmão compareceu. Isso foi suficiente para demonstrar que Komogakure estava absolutamente determinada a matar Ryozuki. Afinal, até mesmo os 2 Jinchurikis foram enviados. Em contraste, nem Sunagakure nem Iwagakure enviaram seus respectivos Jinchurikis. Sunagakure não enviou Gaara para cá porque ele não se sentia confortável em usar o poder da besta com cauda a menos que usasse a técnica de fingir sono. E ele próprio é um pouco frágil, pois ainda é jovem. E quando a uma cauda ficar fora de controle, provavelmente atacará Sunagakure antes de Ryozuki. Então, Sunagakure não enviou Gaara. E quanto a Iwagakure? É ainda mais simples. É simplesmente que Roshi não está na aldeia. Mesmo que Onoki seja o 3º Tsuchikage, suas palavras não surtem efeito quando se trata do assunto de Roshi. Roshi não lhe dá ouvidos de jeito nenhum. O que posso fazer? O 8º dia após a partida de Konoha. A caravana escoltada pela equipe 10 finalmente entrou no território da Terra do Ferro. Quando chegaram aqui, estavam a apenas meio-dia de seu destino. E a última parte da viagem, que durou meio-dia, foi bastante tranquila. Eles escoltaram a caravana até o ponto de destino com muita tranquilidade. Vocês trabalharam muito nessa jornada. Isso é um pequeno gesto de carinho da minha parte. Espero que nenhum de vocês 4 recuse. O dono da caravana sorriu e entregou alguns presentes a Ryozuki e aos outros. Tag. Shikamaru e os outros olharam para Ryozuki e só aceitaram o presente do outro depois que este assentiu em concordância. Após se despedirem do astuto chefe da caravana, Ryozuki e os outros também se viraram e saíram da cidade, abrindo o presente que aquele homem lhes dera. Uau! São etiquetas explosivas, um total de 60 peças. Ino olhou para a pilha de etiquetas explosivas na caixa. O preço disso não é barato, custa 600 ryu em Konoha. Em alguns outros lugares, eles chegam a cobrar 100 ryu por peça ou até mais. O preço em Konoha era relativamente barato. Mesmo assim, o valor de 60 etiquetas explosivas atingiu 36 mil ryu. Isso é mais do que a remuneração por algumas missões de nível D. E os presentes que Shikamaru e Shoji receberam também incluíam 60 etiquetas explosivas, que juntas totalizavam 108 mil ryu. Aquele tio de meia-idade, com cara de pão duro, de repente ficou tão generoso? Ryozuki, que presente você ganhou? Depois de Ino olhar os presentes que Shikamaru e os outros receberam, ela olhou para Ryozuki e perguntou. Na verdade, Shikamaru e Shoji também estavam curiosos. Eles queriam saber o que aquele tio de meia-idade havia dado a Ryozuki. Ryozuki disse, igual a você são etiquetas explosivas, mas são 300. 300 etiquetas explosivas custam 180 mil ryu, incluindo Ino e os outros, são quase 300 mil ryu. Ino perguntou, confusa, Ryozuki, por que você acha que aquele tio nos deu tantos presentes extras? Shikamaru, o que você acha? Ryozuki olhou para Shikamaru e perguntou-lhe. Shikamaru disse, deveria ser para fazer as pazes. Ele ocultou deliberadamente que os objetos a serem transportados desta vez estavam, na verdade, em sua posse, e que aquelas carruagens com caixas eram apenas uma fachada. Ele provavelmente sabia que nós tínhamos visto, então por culpa, ou porque não queria ofender Konoha, ele nos deu esse presente como pedido de desculpas. Ah, é mesmo? Ino percebeu de repente e guardou as etiquetas explosivas com um sorriso. Já que é um pedido de desculpas, eu o aceitarei. Ryozuki olhou para os 3 com um sorriso. De repente, leve estas 3 kunais. Ryozuki repentinamente sacou 3 kunais especiais e entregou-as a eles. O motivo pelo qual elas são especiais é porque essas 3 kunais têm a marca do Deus Voador do Trovão impressa, e são versões aprimoradas da marca do Deus Voador do Trovão de Ryozuki. Ativação remota direta e, em seguida, teletransporte direto da pessoa que segura a kunai para o local de outra marca. É um pouco semelhante à mina guia do Deus Voador do Trovão da segunda fase, mas é diferente. Trata-se de um método de utilização que Ryozuki desenvolveu apenas recentemente.
Capítulo 239. Segurando a kunai, Shikamaru perguntou com uma expressão de desagrado. Ryozuki, o que isso significa? Ele teve um mau pressentimento. Ryozuki disse com um sorriso. Volte primeiro para a vila. Tenho alguns assuntos pessoais para resolver. Voltarei em breve. Ino perguntou preocupada. Ryozuki, isso está te incomodando? Ryozuki tocou a cabeça dela e disse suavemente, não se preocupe. É só um grupo de formigas. Voltarei logo depois de lidar com elas. Ao ouvir isso, Ino, que tinha plena confiança em Ryozuki, assentiu com a cabeça. Ino disse, então volte logo. Ryozuki assentiu com a cabeça e então olhou para Shikamaru que estava ao seu lado. Ele disse, Shikamaru, depois que você retornar à vila, entregue a missão e então vá ao escritório do Hokage. Esqueci de lhe dizer antes que você foi promovido a Chunin. Vou oferecer um jantar a todos mais tarde. Você volta. Depois, entre em contato com todos os outros para comemorar. Shikamaru disse impotente. Chunin? Que complicação. Basicamente, um genin só precisa obedecer às ordens de seu mentor Jounin e então realizar diversas missões. Mas depois de ser promovido a Chunin, será mais problemático. Por exemplo, às vezes um Jounin terá algo para fazer. Nesse momento, o Chunin da equipe será responsável por liderá-la na execução das missões. Shikamaru é uma pessoa preguiçosa. É claro que ele não quer se sobrecarregar de trabalho, mas não há outro jeito. Isso foi decidido pelos superiores de Konoha. Ryozuki se recusasse, seria inútil. E, se ele realmente se recusasse, seu pai provavelmente lhe daria uma boa lição. Certo, entrarei em contato com eles quando voltar. Shikamaru assentiu. Ele sabia quem eram as outras pessoas de quem Ryozuki estava falando. Eram alunos que haviam se formado na mesma turma. Claro, não são todos. Principalmente Naruto, Shino e outros, além de Rock Lee e outros da turma mais velha. Essas são pessoas familiarizadas com seu círculo genin. Também houve algumas trocas de informações durante o exame Chunin anteriormente. Tudo bem, agora vá. Após Ryozuki terminar de falar, ele ativou a marca do deus voador do trovão nas mãos dos três. Após uma explosão de distorção espacial, as figuras dos três desapareceram num instante. Agora é hora de se divertir com esses caras. Depois de se despedir de Ino e dos outros três, Ryozuki olhou para a floresta ao longe. Na verdade, ele já havia descoberto esse grupo de ninjas antes mesmo de entrar na Terra do Ferro. Afinal, a situação anormal de milhares de ninjas reunidos em uma área pequena chama bastante a atenção. Então, ele descobriu que o local onde esses caras se reuniam ficava perto do alvo de sua missão de escolta. Ele supôs que alguém na aldeia tivesse vazado a informação sobre sua missão. Em seguida, os ninjas de outras aldeias foram notificados. E quanto ao propósito? Ryozuki sabia que o alvo deles era ele. Será que eles não têm medo da morte? Ou será que não acreditam que eu seja forte o suficiente? Pensou Ryozuki. Se esses ninjas acreditassem na força que ele demonstrou no combate corpo a corpo com Mema naquela noite, não ousariam interceptá-lo. Afinal, ninguém ousou interceptar Senju Hashirama e Madara naquela época, não é? E quanto a Kakuzu? Hehe, esse é um caso especial. O grupo atual de pessoas inclui Tsunagakuri, Iwagakuri e Komogakuri. É impossível que os três Kage percam a cabeça ao mesmo tempo. Então só resta uma possibilidade. Eles não acreditam de forma alguma na descrição da força intelectual de Ryozuki. Por isso essa interceptação foi planejada. Eles estão tentando matar Ryozuki. É muita ingenuidade, mas as pessoas sempre têm que pagar um preço pela sua própria ingenuidade. Ryozuki tinha um olhar brincalhão. Ele obviamente não prestou atenção ao massacre dessas três aldeias ninja. Afinal, seu poder destrutivo atual está no meio do nível dos 6 caminhos. Para não falar de milhares de soldados ninja de elite, mesmo que fosse um exército de coalizão ninja do tamanho da Quarta Grande Guerra Ninja, ele poderia matar todos eles e sair ileso. Preparem-se, o alvo está vindo em nossa direção. Todos na equipe de selagem estão prontos. Assim que o alvo entrar no local designado, formem imediatamente uma formação. Nas montanhas e florestas, a Aliança Ninja, à espreita, estava pronta para lutar. Enquanto Ryozuki avançava lentamente para o local da emboscada previamente combinado, centenas de ninjas da equipe de selamento estabeleceram uma barreira em grande escala, cobrindo cerca de 1 quilômetro. O alvo está encurralado. O líder da equipe de selamento gritou de alegria ao ver Ryozuki preso na barreira. Muito bem, desta vez Ryozuki não consegue escapar mesmo tendo asas. Na equipe da coalizão ninja, Kitsushi riu, e seu rosto estava repleto de intenções assassinas. Em seguida, de acordo com o plano, primeiro consuma o chakra dele. Deixe a equipe de fantoches e as tropas clones subirem para atacá-lo. Chiyo estava apoiada em uma bengala e parecia que ia desmaiar a qualquer momento. Mas ela era forte o suficiente para ficar entre as 3 melhores nesse grupo de forças da coalizão ninja. O motivo disso são os 2 Jinchurikis enviados por Komogakuri. Caso contrário, Chiyo certamente estaria classificada em primeiro lugar entre as forças da coalizão ninja presentes aqui. A idade não enfraquece muito um mestre de marionetes, pelo menos em comparação com a maioria dos ninjas. Afinal, suas batalhas giram principalmente em torno da manipulação de marionetes. Dentro da barreira, Ryozuki parou assim que a barreira se ergueu. Ele colocou as mãos nos bolsos e ergueu a cabeça para observar a barreira. Interessante, parece ser uma barreira que bloqueia ninjutsu espaço-temporal. Foi especialmente projetada para restringir minha técnica do deus voador do trovão. Será que eles têm medo de que eu escape? Disse Ryozuki com um sorriso. Neste momento, as barreiras atrás dele e nos lados esquerdo e direito ondularam repentinamente. Então, marionetes e muitos clones da terra e da água correram em sua direção. O número deles era várias vezes maior do que o número de ninjas que estavam em emboscada do lado de fora. Eles estão planejando transformar isso em uma guerra de desgaste?
Ryozuki percebeu o plano deles e teve vontade de rir. Travar uma guerra de desgaste com ele? Mesmo que todos os ninjas do mundo se unissem para enfrentá-lo, não conseguiriam derrotá-lo. Esse grupo de pessoas é realmente ignorante. Mas, embora essas forças ninja da coalizão sejam muito ignorantes, as táticas que elas elaboraram para lidar com a situação poderiam realmente funcionar contra inimigos comuns do nível Super Kage. Afinal, os Super Kages comuns não possuem o nível de reservas de chakra de Ryozuki, nem uma capacidade de recuperação tão assustadora. Um Super Kage comum possui apenas de 20 a 30 vezes mais chakra do que um ninja de nível Kage. Sua velocidade de recuperação é semelhante à de ninjas comuns. Em batalhas de alta intensidade, é difícil para eles reporem o chakra consumido. Portanto, se eles travarem uma guerra de desgaste, só ficarão mais fracos. No fim, eles podem realmente morrer. O terceiro Raikage daquela época quase havia superado o nível de Kage. Mas ele não estava, mesmo assim, exausto até a morte? As forças da coalizão das 3 aldeias escondidas obviamente também tiveram essa ideia, com a intenção de matar Ryozuki. Mas, infelizmente para eles, Ryozuki não era o terceiro Raikage. Quer deixá-lo exausto? Eles estão 100 anos adiantado. Vamos lá. Fora da barreira. Chiyo e os outros estavam em um espaço aberto, com um grande número de forças da coalizão ninja atrás deles. Todos estavam atentos à situação da batalha na barreira. Enquanto um grande número de marionetes e clones avançava, Ryozuki, que estava preso na barreira, bateu palmas e gritou: Liberação de fogo. Grande aniquilação do fogo. Este é um ninjutsu de liberação de fogo de rank B. O conjurador libera chamas de alta temperatura para queimar os inimigos à sua frente, causando-lhes dano de fogo. No entanto, o alcance que ele cobre normalmente é de apenas 20 a 30 metros à frente da roda giratória. Seja a temperatura da chama ou a força do impacto, não difere em nada das chamas comuns. No entanto, nas mãos de Ryozuki, era tão poderoso que todas as forças da coalizão ninja fora da barreira ficaram surpresas. Com a onda avassaladora de chamas que invadiu o local, todo o espaço dentro da barreira foi instantaneamente submerso pelo fogo. O que? Será este grande incêndio a aniquilação? Nunca vi ninguém usar esse ninjutsu a esse ponto? Isso não é a grande aniquilação do fogo. Será que os fantoches e clones podem bloquear isso? Tinho e outras pessoas fora da barreira obviamente não esperavam que isso acontecesse. Ryozuki simplesmente usou o ninjutsu para aniquilar suas tropas de fantoches e clones bem preparadas? Inicialmente, eles esperavam que essa onda consumisse parte do chakra de Ryozuki. Mas agora, o chakra de Ryozuki era de fato consumido. Mas quanto chakra seria necessário para usar um ninjutsu de nível B? Talvez esta seja uma técnica proibida de liberação de fogo muito semelhante à grande aniquilação de fogo, mas com muito mais poder e consumo? Kitsushi deduziu. O segundo Hokage de Konoha não é muito bom em desenvolver várias técnicas proibidas? Esta pode ser uma técnica proibida criada por Senju Tobirama. Talvez Ryozuki tenha consumido muito chakra neste momento. Ao ouvir isso, Tinho e os outros pensaram que era possível. Afinal, como um disparo de fogo de nível B poderia ter tanto poder? Portanto, deve ser uma técnica proibida de liberação de fogo. E agora? Perguntou Baki nesse momento. E aí, Ryozuki incrível. Deixa eu, Killer Bee, entrar e te matar, mano. Vários pares de olhos se voltaram para Killer Bee, que estava fazendo o rap novamente. Então, eles balançaram a cabeça negativamente e continuaram a discutir como prosseguir com o plano. Quanto a deixar Killer Bee entrar, esqueça. Agora que a força de Ryozuki ainda está no auge, eles não se atrevem a apostar que Killer Bee possa derrotá-lo. Se ele não puder, isso não significaria que seu potencial máximo de combate seria desperdiçado? Ao perceber que ninguém lhe dava atenção, Killer Bee ficou repentinamente infeliz. Quando ele estava prestes a começar a cantar rap novamente, Yujito Nio puxou. Killer Bee, você se esqueceu das instruções do Lord Raikage antes de sair? Você só precisa observar e ouvir as instruções. Killer Bee franziu os lábios. Killer Bee, que nunca fora muito obediente, naturalmente não dava atenção aos conselhos de seu irmão mais velho. Mas agora, sendo encarado por Yujito Ni, ele só pôde desistir temporariamente de seu plano de continuar cantando alguns versos. De qualquer forma, ainda haverá uma chance mais tarde. Quando ele subir ao palco, ele precisa mostrar para esses caras que não entendem de música. O outro lado. Após as chamas na barreira se dissiparem, ficaram marcas pretas e queimadas por todo o chão. E quanto aos fantoches e clones? É claro que foram reduzidos a cinzas. Os bonecos eram feitos de madeira ou metal, mas nem mesmo o metal resistia ao poder de fogo de Ryozuki. Foi queimado até se transformar em ferro fundido. E quanto aos clones? Todos foram explodidos em um único confronto. Eles nem tiveram tempo de usar ninjutsu para resistir. Ei, você tem mais algum movimento? Não me faça esperar muito. Ryozuki ficou no centro da barreira e gritou com as pessoas do lado de fora. Chiyo e os outros que acabavam de terminar a discussão olharam para Ryozuki, que estava preso na barreira, mas ainda tão arrogante com uma expressão sombria. Continuem com o plano original, a equipe de Genjutsu e a equipe de liberação de água irão juntas, ordenou Chiyo. Seguindo sua ordem, 2 equipes de 20 a 30 pessoas se dirigiram para a barreira. No momento em que entraram na barreira, os ninjas aliados formaram selos e usaram ninjutsu. Liberação de água, técnica da grande cachoeira. Liberação de água, onda de água explosiva. Diversos mecanismos de liberação de água foram utilizados para lançar uma grande quantidade de água em direção a Ryozuki. Liberação de água? Ryozuki zombou. Só isso? Acha que eu só sei ninjutsu de liberação de fogo? Como Ryozuki disse, ele viu os ninjas que usaram a liberação de água fugirem. Eles saíram do alcance da barreira. Atropelamento com fuga? Malandros. Capítulo 240.
Esses caras podem entrar e sair da barreira livremente? A expressão de Ryosuke não mudou diante da onda monstruosa que se aproximava. Em vez disso, ele estava curioso para saber como esses ninjas da coalizão conseguiam entrar e sair da barreira com tanta facilidade. Ele não tinha visto nenhuma passagem sendo aberta para eles. Seria algum tipo de técnica especial? Ryosuke ponderou por um instante antes de ser engolido pela enchente. No entanto, ele permaneceu de pé. Agora ele estava debaixo d'água. Dezenas de ninjas usaram a liberação de água em conjunto. E isso é o melhor que conseguiram fazer? O físico de Ryosuke já era tão terrivelmente forte que nem mesmo o ninjutsu de nível S conseguia feri-lo. Esses ataques fracos de liberação de água não foram suficientes nem para enxaguar a poeira. Bum! Ryosuke saltou, aterrissando firmemente nas ondas revoltas. Ei! Então esse é o seu plano? Entrar, liberar um pouco de água e depois correr? Ele gritou em direção às forças da coalizão que estavam do lado de fora. Ninguém lhe respondeu. Em vez disso, mantiveram-se fiéis à sua estratégia. Primeiro, os usuários do ataque liberação de água inundaram a barreira. Depois, os usuários do ataque liberação de relâmpago de Komogakure eletrificaram a água, cobrindo todo o campo de batalha. Ryosuke percebeu rapidamente o plano deles, mas não resistiu. Em vez disso, ele observou os ninjas de como entrarem com grande interesse, liberarem seu poder de relâmpago e, em seguida, recuarem imediatamente. Uma estratégia de ataque e fuga. X. Verdadeiramente descarado. Arcos de relâmpago cintilavam sobre seu corpo enquanto dançavam sobre a superfície da água, iluminando toda a área. Mas foi inútil. Em meio à tempestade, Ryosuke permaneceu completamente ileso. Ele estava até com vontade de conversar. Vocês não podem se esforçar um pouco mais? Estão só perdendo tempo, sabem? Vou te dar mais uma chance. Se você não me mostrar algo que vale a pena, vou começar a atacar. Ei, você me ouviu? Do lado de fora da barreira, as forças da coalizão o encaravam como se ele fosse um monstro. O quê? Como ele está completamente bem? Isso não faz sentido. Como alguém pode resistir a um ataque desse sem sofrer danos? Ele é um monstro. Esse cara é um monstro absoluto. Meu Deus! Contra o que estamos lutando, afinal? O moral deles vacilou e algumas pessoas até começaram a hesitar. Nesse momento, Tio deu um passo à frente. Eu cuido disso. Ryosuke é muito forte. Ataques comuns não adiantam nada. Cancelem as táticas de intimidação. Enviaremos nossos lutadores mais fortes para acabar com isso de uma vez por todas. Originalmente, o plano deles era desgastar Ryosuke aos poucos, na esperança de drenar pelo menos uma fração de seu chakra. Mas agora, eles perceberam que haviam subestimado gravemente esse jovem ninja de Konoha. Seu corpo era absurdamente resistente. Nem mesmo os ataques combinados de dezenas de ninjas de como lhe fizeram mal algum. O plano deles era inútil. Enviar mais ninjas seria apenas jogar suas vidas fora. E aí? Finalmente chegou a minha vez de subir ao palco. Show do Killer Bee, entrada triunfal. Hora de detonar o Ryosuke com rimas matadoras, ia. Killer Bee recomeçou a fazer rap, movendo-se com uma arrogância exagerada. Kitsushi, assuma o comando aqui. Tinho se virou para Kitsushi e disse. Kitsushi assentiu com a cabeça. Sua força não se comparava à de Tinho ou à de Killer Bee. Portanto, sua função era dirigir a operação, e caso as coisas dessem errado, manter a posição enquanto os outros recuavam. Svi. Uma a uma, as figuras saltaram para dentro da barreira. Cada um deles era uma elite das forças da coalizão. Todos eles eram, no mínimo, Juninja Elite. Uma personagem poderosa do nível Kage como Tio estava liderando o ataque sozinha. Finalmente ficando sério. Ryosuke sorriu de canto enquanto avaliava seus novos oponentes. Então temos Tio de Tsunagakure, Killer Bee de Komogakure e o Jinchuriki de duas caudas e o Jituni. Killer Bee atacou primeiro com uma velocidade insana. Antes que alguém pudesse reagir, ele já estava na frente de Ryosuke. E aí? Então você é o Ryosuke? Você é mesmo um cara assustador. Desta vez, Killer Bee não estava fazendo rap. Embora sua fala ainda tivesse aquele ritmo estranho, ele estava mais sério do que o habitual. Ryosuke deu uma risadinha e disse, enviar 2 Jinchurikis para lutar contra mim? Um único Jounin de Konoha? Estou honrado. Ele observou Killer Bee por um instante e então pensou consigo mesmo. Depois disso, devo coletar um pouco do chakra dele. Os feromônios biológicos do chakra da besta de 8 caudas e de Killer Bee. Se eu tiver sorte, posso conseguir uma entrada de talento de nível ouro e uma roxa. Mesmo que sejam apenas 2 entradas de talento excepcional, ainda assim valerá a pena. E além disso, havia também o Jinchuriki de 2 caudas e o Jituni. E a veterana mestre de marionetes de nível Kage, Tio. Isso significava que mais 3 entradas de talento de nível roxo estavam em disputa. Mais importante ainda, ele conseguiu extrair o chakra da 2 caudas e da 8 caudas dessa luta. Então, no espaço selado dentro de seu corpo, ele teria sua terceira e quarta bestas com cauda. Svi. Mais figuras se posicionaram em formação. Tio libertou seus fantoches mais poderosos, os 10 fantoches Shikamatsu, cujas articulações se encaixaram com um clique enquanto assumiam suas posições de batalha. Seu olhar era sério enquanto ela estudava Ryosuke. Apesar de sua aparência juvenil, ele era extremamente perigoso. Parece que todos estão aqui. Mas ninguém vem? Ryosuke olhou para o lado de fora da barreira. As forças restantes da coalizão estavam concentradas em manter a barreira. Então é só para isso que eles servem? Para gastar chakra e manter essa barreira funcionando? Ryosuke sorriu de forma irônica. Mas isso fazia sentido. Um grupo de Jounin e Chunin comuns invadindo o local seria um desperdício de vidas, a menos que utilizassem táticas de ataque e fuga como antes. Isso pode ajudá-los a sobreviver por um triz. Mas qual era o objetivo? Eles simplesmente consumiriam o chakra dele, e isso não teria efeito algum sobre Ryosuke.
Era um uso mais eficiente do chakra manter a barreira ativa. Afinal, manter uma barreira tão grande exige uma quantidade enorme de chakra. Não era nem comparável à formação das 4 chamas violetas que os subordinados de Orochimaru usaram durante o plano de colapso de Konoha. Ryozuki ser traído pela sua própria aldeia deve ser algo terrível, não é? Chiyo falou com leveza. Ah, terrível? Na verdade, não. Era de se esperar. Ryozuki parecia indiferente. Na verdade, ele já esperava há muito tempo que Omura e os outros fossem desleais. Mas Ryozuki tinha absoluta confiança em sua força, então não se importou. Além disso, isso não era vantajoso para ele? Isso até lhe deu uma desculpa para atacar as outras aldeias. Eles não podiam esperar interceptá-lo e matá-lo enquanto ele estivesse impedido de se vingar, certo? E até onde iria essa vingança? Ryozuki sempre acreditou em cortar a grama pela raiz. No entanto, para garantir a vaga de artista do inimigo público, ele ainda deixaria as 3 aldeias com um pouco de espaço para respirar. Afinal, cada um deles proporcionava um aumento de 100% no poder do ninjutsu, no poder do taijutsu e na força física. Seria um desperdício deixá-los desaparecer completamente. E quanto a isso, você esperava morrer aqui hoje? Os olhos nublados de Chiyo brilharam com frieza. Morrer aqui? Só você? Ryozuki não conseguiu conter o riso. Essa piada foi hilária. Essas tais forças aliadas? Aos olhos dele, eles não passavam de um bando de galinhas e cachorros. De onde eles tiraram tanta confiança? Pensando que poderiam matá-lo? Vocês realmente não têm ideia do que é poder de verdade. Ryozuki olhou para eles com desprezo. Você é realmente arrogante. A mulher de cabelos loiros trançados Yuji Tuni olhou fixamente para ele. Arrogante? Ryozuki deu um leve sorriso. Você descobrirá em breve. Ataquem, gritou Chiyo. Num instante, os 10 bonecos Shikamatsu sob seu controle atacaram Ryozuki diretamente. Marionetes? Um monte de lixo. Ryozuki nem se deu ao trabalho de desembainhar a espada. Ele simplesmente desferiu um soco. Uma força aterradora emanou de seu punho. Bum! Uma das marionetes de Chiyo explodiu em estilhaços. Cuidado! O taijutsu dele é incrivelmente forte. Chiyo gritou um aviso. Liberação de relâmpagos, falsa escuridão. Liberação da terra, lança da terra. Liberação de vento. Mais pessoas? Ryozuki lançou um olhar para o grupo de Jounin de elite que o cercava. O canto da sua boca se curvou num sorriso. No segundo seguinte, ele bateu palmas. Instantaneamente, mais de uma dúzia de clones de madeira apareceram, investindo contra os ninjas da coalizão. Num instante, gritos ecoaram pelo ar. Contra Ryozuki, esses Jounin de elite não eram mais fortes do que formigas rastejando pelo chão. Eram todos lixo e foram esmagados num instante. Em apenas um confronto, com exceção de Chiyo e outros 2, todos os Jounin de elite foram massacrados. É claro que antes de acabar com eles, Ryozuki fez questão de coletar seus feromônios biológicos. Mesmo estando mortos, contanto que ele coletasse os feromônios antes que eles perecessem, eles ainda seriam úteis. Esses itens só podiam ser convertidos em entradas de talento de nível azul, mas ele podia desmontá-los e transformá-los em pontos de experiência. Cada uma valia 100 pontos. Dezenas deles significavam milhares de pontos de experiência. E naquele momento, Ryozuki precisava desesperadamente de pontos de experiência. Ele estava usando cada centavo para sintetizar 2 entradas de talento de nível ouro. Mas mesmo depois de gastar tanto, ele ainda não tinha conseguido. Caramba! A expressão de Chiyo se contorceu ao ver vários Jounin de elite de Tsunagakure, incluindo Baki, serem mortos um após o outro. Pior ainda, suas 10 marionetes Shikamatsu eram como bonecas de pano frágeis contra Ryozuki. Em um único movimento, 3 deles foram destruídos. Os ataques de seus fantoches foram bloqueados completamente ou esquivados sem esforço. Eles não conseguiam feri-lo de forma alguma. Como ele é tão forte? Os dados de inteligência eram realmente precisos? Ou foram exagerados? Nesse momento, Chiyo se arrependeu de tudo. Inicialmente, ela havia se recusado a participar dessa operação. Ela acreditava que a menos que as 4 grandes aldeias ocultas unissem forças, seria acabar com a própria vida. Mas ela se deixou convencer por aquele velho Onoki. Ele havia dito que a ausência de Kirigakure não importava. E agora? Na verdade, isso não importava. Porque independentemente de Kirigakure aparecer ou não, eles ainda estariam completamente em desvantagem. Este homem, ele era forte como um monstro. Como ele treinou para chegar a esse nível? E quanto à liberação de madeira? Por que ele usou apenas um clone de madeira? Ele achava que eles não mereciam mais? O palpite de Chiyo estava correto. Ryozuki não havia usado outras técnicas de liberação de madeira simplesmente porque elas não mereciam. Será que ele desperdiçaria algo como golem de madeira em alguns personagens de nível Kage e um monte de Jounin de elite? Nem pensar. O taijutsu por si só foi suficiente para esmagá-los. Por que desperdiçar esforços? Um único soco foi tudo que bastou para obliterar lixo como eles. Se Chiyo soubesse o que Ryozuki pensava deles, provavelmente vomitaria sangue de raiva. Ele os havia chamado de lixo. E pior, era verdade. Como alguém poderia não ficar furioso depois de ouvir isso? Bola de pelos de rato. Neste momento, uma figura apareceu repentinamente no ar atrás de Ryozuki. Era Yuji Tuni. Ela usou seus fios de chakra para manipular uma onda de ratos de fogo, lançando-os contra ele de todas as direções. Quero ver você se esquivar disso. A voz de Yuji Tuni era gélida. Desviar? Por que eu precisaria me esquivar? Uma voz sussurrou de repente bem no ouvido dela. Então, uma mão a agarrou por trás. E no instante seguinte, esmaga. Ela foi arremessada contra o chão com um impacto violento. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 241. Bum! Uma explosão ensurdecedora sacudiu o campo de batalha. Yuji Tuni cuspiu sangue ao ser atirada contra o chão. Svi!
Rangendo os dentes para suportar a dor, ela desapareceu dali. Então ela voltou seu olhar para Ryozuki, que estava parado ali sorrindo. Caramba! Quando foi que ele ficou atrás de mim? O coração de Yuji Tuni disparou. Se Ryozuki a tivesse esfaqueado com a lâmina que carregava na cintura em vez de atirar, ela já estaria morta. Caramba! A diferença de poder era realmente tão grande. Sem querer aceitar isso, ela recorreu a Matatabi de duas caudas que existia dentro dela. Matatabi, eu preciso do seu poder. Enquanto isso, Killer Bee brandiu sua espada e enfrentou um dos clones de madeira de Ryozuki. Tolo! Idiota! Tolo! Killer Bee praguejou em seu ritmo estranho de sempre. Mas independentemente de como atacasse, o clone de madeira bloqueava seus ataques sem esforço. Killer Bee, é inútil. A voz grave da 8 caudas Gyuki ressoou em sua mente. O poder desse cara está muito além do nível de um Kage. Se você não usar a minha força, você não vai conseguir derrotar nem o clone de madeira dele. Tolo, tolo. Então vamos lá, Gyuki, me empreste sua força. Killer Bee soltou um grito de guerra enquanto um chakra aterrador irrompia de dentro dele. Ah! Um rugido sacudiu o ar quando ele entrou em sua forma de meia besta com cauda. Nessa forma, sua força aumentou muito além do seu nível normal. Madeira podre, vá para o inferno. Bijudama. Killer Bee disparou uma enorme bijudama. Uma esfera de chakra condensado disparou em direção ao clone de madeira. Bum! A onda de choque da explosão atingiu a barreira com força. Aguentar! Kitsushi gritou enquanto os ninjas reunidos trabalhavam desesperadamente para manter a barreira intacta. Dentro da barreira, quando as chamas da explosão se dissiparam, Killer Bee viu algo. No centro da zona da explosão, erguia-se uma enorme cúpula de madeira. Era como uma concha de caracol gigante, e estava completamente intacta. Rachadura! Uma fenda atravessava a madeira e por trás dela, emergiu o clone de madeira ileso. Então, aquilo era uma bijudama? O clone deu um sorriso irônico, com a voz carregada de sarcasmo. Parece meio fraco. Seu idiota! Olha só isso! Rajada de bijudamas. Killer Bee, em sua forma de meia besta com cauda, abriu a boca e disparou dezenas de bijudamas menores, em rápida sucessão. Liberação de madeira. Técnica do golem de madeira. O clone de madeira bateu palmas e, instantaneamente, um imponente golem de madeira, com 20 a 30 metros de altura, emergiu da terra. Bloquear. O golem de madeira ergueu seus braços maciços, protegendo-se da saraivada de ataques. Bum, bum, bum. Explosões sacudiram o campo de batalha. A força empurrou o golem de madeira para trás quase 30 metros. Quando a fumaça se dissipou, Killer Bee percebeu que os danos ao golem foram mínimos. O clone de madeira canalizou mais chakra para ele e os ferimentos se curaram instantaneamente. Sem chance. Os olhos de Killer Bee se arregalaram. Como Jinchuriki dá 8 caudas, eu não consigo nem derrotar um clone de madeira. Seu idiota. Gyuki, vou ativar o modo besta com cauda. Gyuki disse, faça isso. Esse cara é convencido demais. Eu também quero dar uma surra nele. Gyuki estava empolgado. Se Killer Bee estava sendo alvo de zombaria, ele também estava. E não ia deixar essa afronta passar em branco. Transformação completa em besta com cauda. Estrondo. O chakra se intensificou à medida que o corpo de Killer Bee inchava. Em segundos, um monstro de 90 metros de altura surgiu sobre o campo de batalha. Tornado da besta de 8 caudas. Sem hesitar, Gyuki atacou. Seus enormes tentáculos giraram num turbilhão devastador, destruindo o chão abaixo deles. A própria paisagem foi devastada pela força avassaladora. Diante desse ataque monstruoso, o clone de madeira em cima do golem de madeira rugiu e avançou, resistindo às ondas de choque aterrorizantes. Bum, bum, bum. O ataque devastador atingiu toda a barreira. Não fosse a proteção da barreira, os danos teriam sido catastróficos. Mas Ryozuki saiu completamente ileso. Para ele, o ataque devastador da 8 caudas pareceu uma massagem suave. Na verdade, foi até que agradável. Mas e quanto aos outros? Eles não tiveram tanta sorte. Principalmente Tio. Yuji Tuni havia entrado em sua forma completa de besta com cauda e com sua força, conseguiu resistir ao ataque. Mas e a Tio? Ela era apenas uma antiga mestre de marionetes de nível Kage. Suas 10 marionetes Shikamatsu já haviam sido destruídas por Ryozuki anteriormente. Apenas alguns fantoches mais fracos restaram para protegê-la. E agora, com Killer Bee lançando seu redemoinho da besta com cauda em grande escala, os bonecos restantes se apressaram para protegê-la. Essas marionetes, assim como o escudo de luz artificial exibido pela própria Tio, resistiram apenas por um instante antes de serem reduzidas a pedaços pelo poder aterrador. Tio observou com um semblante sombrio enquanto os bonecos à sua frente eram explodidos. O que a deixou triste não foi o fato de o boneco ter ido embora. Acontece que essas marionetes não morreram nas mãos do inimigo, mas foram explodidas pelos próprios companheiros de equipe dela. Maldito Killer Bee! Tio praguejou baixinho. Ao tentar desesperadamente sair do alcance da barreira, ela mal conseguiu salvar a própria vida. Estrondo. Na barreira, a vibração assustadora cessou após alguns minutos. E Killer Bee também estava procurando por Ryozuki naquele momento. Mas a barreira estava tão densamente coberta de fumaça e poeira que era impossível enxergar algo a 10 metros de distância, muito menos encontrar alguém. Mas Gyuki de 8 caudas podia usar técnicas sensoriais, e com a ajuda de Gyuki, Killer Bee rapidamente detectou 2 chakras dentro do alcance da barreira. Um dos chakras era tão grande que o coração de Gyuki estremeceu. Pertencia a Ryozuki. E a outra era de Yuji Tuni. Killer Bee,
Por que não corremos? Gyuki estava um pouco tímido naquele momento. Naquela época, Senju Hashirama o havia beliscado e selado com uma só mão. Agora, ele havia encontrado outro ninja que herdara a liberação de madeira, e sua reserva de chakra era ainda maior do que a de Senju Hashirama naquela época. Isso fez Gyuki entrar em pânico. Ele temia ser novamente encurralado como no passado e depois isolado abruptamente. Agora, ele vivia uma vida relativamente confortável. Tirando a falta de liberdade, todo o resto estava bem. Ele não queria ser trancado novamente. Então ficaria sozinho, sem ninguém com quem conversar. Isso o deixaria louco. Correr? Já é tarde demais, não é? Assim que Gyuki propôs escapar, Ryozuki já havia aparecido diante de Gyuki, a 8 caudas. 8 caudas, que tinha 90 metros de altura, enfrentou Ryozuki, que tinha cerca de 1,8 metros de altura. Rapidamente se virou e saiu correndo, assustado. Tarde demais. Rasengan. Na mão direita de Ryozuki, apareceu uma bola preta do tamanho de uma bola de ping-pong. Estava rodeado por um anel de partículas brancas. Enquanto Ryozuki o atirava, num instante, transformou-se no meteoro negro e atingiu Killer Bee. Estrondo. A luz branca e escaldante envolveu instantaneamente toda a barreira. Os ninjas da coalizão que mantinham a barreira cuspiram bocados de sangue num instante. Bum! A barreira que vinha sendo mantida explodiu instantaneamente. A onda de choque aterradora varreu a área, matando instantaneamente mais de uma centena de ninjas das forças da coalizão. Tio, que acabará de escapar da barreira, cerrou os dentes e usou o escudo de luz mecânica, mas durou apenas alguns segundos antes de ser destruído. Em seguida, ela foi arremessada para longe. Ela se chocou contra várias árvores grandes antes de se chocar contra uma parede de montanha parcialmente desmoronada. Ai! Tio tossiu e teve dificuldade para se levantar do chão. Neste exato momento. Então você está aqui. A figura de Ryozuki apareceu diante de Tio. Você? No momento em que Tio estava prestes a falar, Ryozuki a empurrou com um chute. Bum! Tio, após ter caído sobre várias árvores, jazia no chão coberta de sangue. Seu corpo envelhecido tremia enquanto ela tentava se levantar. Mas por mais que tentasse, ela não conseguia se levantar. Neste exato momento, Ryozuki mergulhou o dedo no sangue no chão. Em seguida, ele o colocou no depósito de bioferomônios do sistema. Não pode ser desperdiçado. Dito isso, ele se virou e foi embora. Nem sequer se deu ao trabalho de terminar de matar Tio. Ela estava praticamente morta. Seu corpo estava debilitado. Seus ferimentos eram graves. Ela não duraria muito mais tempo. Ryozuki não precisava desperdiçar mais nenhum esforço. Breve. Ryozuki encontrou Yuji Tuni, que havia desmaiado. Ela teve muito azar. No início, ela já havia se transformado completamente em sua forma de besta com cauda e estava pronta para lutar. Mas então ela correu direto para o ataque de Gyuki de 8 caudas e foi arremessada como uma bola de beisebol dentro da barreira. Se esse fosse o único problema, talvez ela o tivesse suportado. Afinal, como uma Jinchuriki de besta com cauda completa, ela não desmaiaria apenas por isso. Mas então o Rasengan de Ryozuki acertou em cheio. A onda de choque da explosão a atingiu em cheio. Rasengan é uma técnica de nível S. Combinado com os absurdos bônus de poder ninjutsu de Ryozuki, sua força era 10 vezes maior até mesmo que a Bijudama da raposa de 9 caudas. Após ser atingido por uma explosão tão próxima, Yuji Tuni resistiu apenas alguns segundos antes de perder a consciência. Mas, sob a proteção de Matatabi, ela não sofreu ferimentos graves. Ela tinha acabado de desmaiar com o impacto. Ryozuki deu um passo à frente e colocou a mão no abdômen dela. Ele extraiu à força uma grande porção do chakra de Matatabi. Mesmo inconsciente, o corpo de Yuji Tuni se contraía violentamente. Ela parecia estar tendo uma convulsão. Depois de um tempo, Ryozuki finalmente parou. Isso deve ser suficiente. Se eu tomar mais alguma coisa, ela pode não sobreviver. Ele retirou a mão. Ele criou essa técnica combinando a liberação de madeira com as correntes da estátua demoníaca da Akatsuki. Funcionava como as correntes da estátua demoníaca, extraindo o chakra da besta com cauda do hospedeiro. Mas ao contrário da original, esta versão era muito mais eficiente e Ryozuki podia parar quando quisesse. Ele podia extrair o quanto quisesse, em vez de drenar tudo de uma vez, o que mataria o Jinchuriki instantaneamente. Agora, ele havia extraído uma pequena porção do chakra de Matatabi. Correspondia a cerca de metade da reserva de chakra de Genin. Sistema, converta isto. Ryozuki deu a ordem em pensamento. Jin, a transformação foi um sucesso. Parabéns. Você obteve a entrada de talento. Matabi de 2 caudas, nível roxo. O nome é uma homenagem direta a Matatabi? O sistema está ficando um pouco preguiçoso. Mesmo assim, ele abriu o painel de personagens e verificou a nova entrada de talento. É Matabi de 2 caudas, nível roxo, a segunda das 9 bestas com cauda, também conhecida como gatinha sexy. Chakra mais 500%. Poder ninjutsu mais 300%. Vem com o chakra de Matatabi. Nada mal. Pelo menos foi muito melhor do que a entrada de talento do Shukaku. Aquele guaxinim era só uma piada. Ryozuki assentiu com satisfação. Esta versão representou uma melhoria significativa, exatamente como esperado. Capítulo 242. Em termos de atributos, este talento é de fato mais forte que o de Shukaku, a vergonha das bestas com cauda. Pelo menos, ele conseguiu mais um bônus de 300% no poder ninjutsu. Isso é algo que a entrada de talento de Shukaku não tinha. Mesmo que seja apenas uma cauda extra, ainda existe uma diferença entre uma cauda e 2 caudas. Shukaku. Que absurdo! Após equipar-se com essa entrada de talento, o chakra de 2 caudas apareceu no espaço selado. Então, Ryozuki inseriu o chakra da 2 caudas, que acabará de ser extraído do corpo de Yuji Tuni, no espaço selado para permitir que o chakra das 2 caudas recém-nascidas se assimilasse.
Como ambos possuíam o chakra de duas caudas, a assimilação foi muito fácil. Em apenas algumas respirações, um novo Matatabi nasceu no espaço selado dentro do corpo de Ryozuki. Em termos de tamanho, não era menor que as versões anteriores de 9 caudas e uma cauda. Afinal, Ryozuki havia retirado cerca de 80% do chakra das duas caudas do corpo de Yuji-Tuni. Com isso, era possível perceber que os chakras das outras duas bestas de cauda haviam crescido enormemente. Após posicionar um clone de madeira para vigiar Yuji-Tuni, Ryozuki se virou e encontrou Killer Bee. Ele fugiu. Ryozuki olhou para Killer Bee inconsciente no fosso profundo à sua frente. Aparentemente não havia problema algum, mas obviamente este não era o verdadeiro Killer Bee. Era apenas uma parte da cauda do 8 caudas. Killer Bee possui uma habilidade especial que é a técnica de clonagem do pé de polvo. Nem mesmo o Mangekyou Sharingan seria capaz de enxergar qualquer falha nessa técnica de clonagem. No entanto, graças à sua poderosa capacidade sensorial, Ryozuki descobriu que o chakra no corpo de Killer Bee à sua frente era insuficiente. Portanto, não poderia ser o verdadeiro Killer Bee. Além disso, Ryozuki sabe que Killer Bee possui essa habilidade. Portanto, não foi difícil adivinhar que Killer Bee inconsciente à sua frente era, na verdade, apenas um clone. Esqueçam. Os feromoninhos biológicos do 8 caudas e Killer Bee já foram obtidos. Ryozuki deu de ombros, completamente despreocupado com a fuga de Killer Bee. De qualquer forma, a fuga dele não tem muita importância para ele. Se ele realmente quer acertar as contas, pode ir direto para Komogakure. Ao pegar Killer Bee no poço profundo, Ryozuki coletou um pouco do sangue de Killer Bee e o colocou no depósito de bioferomônios do sistema. Ele já tinha esgotado todas as conversões possíveis para hoje. Portanto, a transformação dos bioferomônios de Killer Bee e o 8 caudas teria que esperar até amanhã ou depois de amanhã. Ao mesmo tempo, havia Tio. Aliás, não podemos dispensar esses ninjas da coalizão. Eles são ótimos recursos. Seus talentos podem ser convertidos em pontos de experiência. Ryozuki deu um tapa na testa. Ele quase havia se esquecido daqueles camarõezinhos. Mas pensando na explosão que acabará de acontecer, ele percebeu que muitos ninjas da coalizão provavelmente morreram. Ryozuki não pôde deixar de se sentir um pouco angustiado. Tudo isso é experiência. Um vale 100, 100 valem 10.000. Como ele poderia não se sentir mal? Se ele soubesse antes, teria se contido um pouco. Agora ele nem sabia quantas pessoas haviam morrido na explosão. Que desperdício! Ryozuki refletiu sobre seu comportamento perdulário e imediatamente criou centenas de clones das sombras. Afinal, seria problemático para ele caçar tantos ninjas sozinho. Deixe essas tarefas simples para os clones das sombras. Alguns minutos depois, Ryozuki, que aguardava no local, recebeu os prisioneiros trazidos pelos clones das sombras. Esses ninjas da coalizão desmaiaram quando foram trazidos para cá. Alguns tinham braços e pernas quebrados. Parecia que estavam morrendo. Ao ver isso, Ryozuki imediatamente pediu aos clones das sombras que coletassem os feromônios biológicos de seus corpos, especialmente daqueles que estavam morrendo. Se ele não os recolhesse agora, seria um desperdício. Felizmente, a maioria dos que morreram nas consequências da explosão anterior eram apenas alguns Chunin. As entradas de talento iniciantes valiam apenas 10 pontos de experiência cada. Mesmo que centenas de pessoas tivessem morrido, seriam apenas 1000 pontos. 1000 pontos não era muita coisa. Ryozuki refletiu mais uma vez sobre si mesmo. Da próxima vez, ele primeiro precisa coletar feromônios biológicos e depois usar uma jogada ousada. Caso contrário, com um único movimento brusco, todos morreriam. E como ele coletaria feromônios? Ele não precisava de pontos de experiência? Os clones das sombras levaram algum tempo para coletar todos os feromônios biológicos desses ninjas. Ryozuki contou-os e percebeu que havia cerca de 800 cópias. A maioria deles eram Jounin. Jounin especiais também eram Jounin. Uma pequena parte eram Chunin. Havia mais um cara especial. Ryozuki o identificou cuidadosamente e finalmente se lembrou de quem era. O filho de Onoki, Kitsushi. Um ninja de nível quase Kage. Deixando de lado o bioferomonil de Kitsushi, a força desse cara era de nível quase Kage, semelhante à de um Jounin especial. Talvez pudesse ser transformado em uma entrada de talento de nível roxo? Então, ele deixou de lado e simplesmente juntou tudo com Tio e os outros. Ótima colheita. Ryozuki olhou para o grupo de ninjas da coalizão com um sorriso feliz no rosto. Vocês são mesmo os meus garotos que me dão dinheiro. Eram todos boas pessoas. Ryozuki suspirou emocionado e então, usando o deus voador do trovão, desapareceu do local. Alguns minutos depois, bum! Um grande grupo de pessoas foi trazido por Ryozuki usando a técnica do deus voador do trovão. Ei! Os reféns estão aqui. Levem todos de volta e tranque-os, e depois peçam resgate à aldeia atrás deles. Ryozuki apontou para o grupo de ninjas em Konoha à sua frente e disse para o grupo de ninjas de Konoha atrás dele. Tanta gente assim? Esses ninjas de Konoha trazidos por Ryozuki sabiam apenas que estavam ali para escoltar prisioneiros, mas não imaginavam que haveria tantos prisioneiros. Deve haver uns 700 ou 800 ninjas em Konoha na frente deles, não é? Não seriam todas essas as tropas de elite das 3 grandes aldeias escondidas? Na verdade, é praticamente a mesma coisa. Não se pode dizer que esses ninjas à sua frente sejam todos os membros da elite das 3 grandes aldeias escondidas, mas, pelo menos, representam entre 60% e 70%. A perda dessas pessoas pode ser considerada uma grande perda para Sunagakure, Iwagakure e Komogakure. Portanto, para resgatar essas pessoas, elas certamente estarão dispostas a gastar seu dinheiro. A tarefa de escoltar esses prisioneiros cabia a Ryozuki.
Caso contrário, eles não podem realmente mandá-los de volta enquanto caminham, certo? Isso leva muito tempo, e acidentes tendem a acontecer no meio do caminho. Ryozuki pediu aos ninjas de Konoha que os amarrassem um por um, e então usou sua técnica exclusiva de teletransporte em 2 estágios, a técnica do Deus Voador do Trovão. Levou quase meia hora para que Ryozuki enviasse esses 700 ou 800 prisioneiros de volta para a aldeia. Em seguida, ele voltou para buscar Yuji Tuni, que estava sendo observado pelo clone de madeira. Em seguida, ele usou a técnica do Deus Voador do Trovão. Konoha. Um imóvel vago em nome de Ryozuki. Ryozuki, carregando Yuji Tuni, apareceu na casa e a colocou no chão. Ryozuki disse, Matatabi, se você não quiser morrer, é melhor convencer essa mulher. Se ela ousar fugir por aí, você sabe as consequências. Ele não estava dizendo isso para Yuji Tuni, mas sim para Matatabi de 2 caudas dentro dela. Embora Yuji Tuni tivesse desmaiado, Matatabi estava acordado. Neste momento, o Matatabi de 2 caudas, no espaço fechado, tremia e se encolhia num canto. Após ouvir Ryozuki, este pequeno gato preto assentiu repetidamente com a cabeça. Não ousou desobedecer a Ryozuki. Afinal, Matatabi de 2 caudas tinha muito medo de Ryozuki. Até temia Ryozuki muito mais do que Senju Hashirama, que certa vez o selou. Afinal, Senju Hashirama só poderia, no máximo, selá-lo. Mas ele não tinha como realmente matar uma besta com cauda. São agregados de chakra, e enquanto houver chakra neste mundo, eles jamais desaparecerão. No máximo, eles ficarão mortos por um tempo e depois ressuscitarão. Mas, anteriormente Ryozuki havia absorvido 80% de seu chakra. Inicialmente ainda era possível perceber a existência dessa parte do chakra. Então, simplesmente não conseguia detectar essa parte do chakra. É como se tivesse desaparecido completamente. Isso é muito anormal. Matatabi estava apavorado naquele momento. Temia que esse ser humano terrível absorvesse todo o seu chakra. Isso seria 10.000 vezes mais aterrorizante do que matá-lo. Porque não há certeza se ele poderia ser ressuscitado novamente. E do fundo do seu coração, Matatabi pensou que a probabilidade de sua ressurreição era realmente baixa. Por isso, tinha um medo terrível de Ryozuki, e as palavras de Ryozuki eram consideradas por ele como um decreto imperial. Ryozuki saiu de casa após avisar a Matatabi de 2 caudas. Ele precisava avisar Ino e os outros que estava bem. E havia uma festa para ir esta noite. Ele não tinha tempo para ficar ali até que Yuji Tuni acordasse. Quanto ao motivo de ele ter trazido Yuji Tuni aqui sozinho, é muito simples. Aqueles que foram escoltados e presos podem ser resgatados com dinheiro. Mas Ryozuki não tinha a intenção de devolver Yuji Tuni. No futuro, deixe-a ficar em Konoha e como uma empregada sirva-lhe chá e água. Ele acreditava que ela adoraria esse trabalho. Afinal, era uma honra ser a empregada da pessoa mais forte do mundo. Ryozuki achou que Yuji Tuni ficaria grata. Se não fosse pela bondade dele, ele a teria trancado com aqueles ninjas há muito tempo. Portanto, ela deve ser grata e valorizar essa oportunidade conquistada com muito esforço. Gabinete do Hokage. Ryozuki bateu na porta e entrou. No escritório, Tsunade batucava os dedos na mesa com uma expressão séria no rosto. Havia várias pessoas em pé na frente dela. Jiraiya também estava aqui. Até mesmo Nara Shikaku, Yamanaka Inoishi e os outros estavam presentes. Todos estão aqui. Ryozuki entrou e os cumprimentou. Ryozuki, me diga o que está acontecendo aqui. Tsunade viu que Ryozuki havia entrado e perguntou rapidamente. Ryozuki disse, não é nada. Acontece que um grupo de caras recebeu uma notícia e me emboscou na Terra do Ferro. Mas a força deles era muito fraca, então eu os derrubei todos no chão. Ryozuki, você é realmente extraordinário. Jiraiya fez um sinal de positivo para ele da lateral do campo. Ele já tinha ido lá antes, e havia mais de 800 ninjas. A maioria deles eram Junins. Até Kitsushi estava lá. E ele também ouviu dizer que o corpo de Chiyo foi encontrado perto do local. Um Jinchuriki de Komogakuri foi levado sozinho por Ryozuki. Tal força era controlada apenas por Ryozuki. E isso ainda se aplicava ao caso de uma emboscada inicial do inimigo. Ryozuki saiu ileso. Embora Jiraiya tivesse testemunhado a força aterradora de Ryozuki naquela noite, ele ainda não conseguia deixar de se surpreender. Poderoso. Muito forte mesmo. Jiraiya chegou a pensar que Ryozuki poderia derrubar os outros 4 grandes países sozinho. Tsunade perguntou franzindo a testa. Em relação ao vazamento de informações, vocês têm algum suspeito? Ela não se importava com a forma como Ryozuki havia lidado com as forças da coalizão das 3 aldeias. Porque ela sabia que Ryozuki tinha essa habilidade. O que mais preocupava Tsunade agora era saber quem havia traído Ryozuki. Desta vez, o trajeto da sua missão foi revelado. Ryozuki disse, deveriam ser os 2 ex-consultores do Hokage. Ah sim, e o líder do clã Shimura também? Prendam os 3 e depois controlem suas 3 famílias primeiro. Deixem o Sr. Inoishi interrogá-los para descobrir se meu palpite está certo. Embora isso fosse apenas um palpite do próprio Ryozuki, ele tinha praticamente certeza de que eram esses 3 caras. Caso contrário, quem mais poderia ser? Em toda Konoha, aqueles que mais o odiavam e desejavam sua morte eram apenas esses 3, certo? Capítulo 243. Tsunade perguntou, tem certeza de que são apenas os 3? E o líder do clã Sarutobi? Ryozuki olhou para Tsunade e ao ver seus olhos compreendeu instantaneamente. Bem, pensando bem, o líder do clã Sarutobi é realmente suspeito. Então vamos prendê-los a todos e interrogá-los. Ryozuki disse, tocando o queixo. A propósito, leve meu clone de madeira com você quando for prendê-los, para que não se rebelem e causem danos à aldeia. Ryozuki bateu palmas enquanto falava. Ele fez 4 clones de madeira, exatamente um para cada clã. Quando chegasse a hora de capturá-los, ele acreditava que com seu clone de madeira não haveria problemas. Tsunade ordenou, muito bem, não devemos adiar mais esse assunto. Shikaku, você pode liderar uma equipe para prendê-los agora.
Tsunade estava determinada. Assim que Ryozuki terminou de falar, ela ordenou que Shikaku liderasse uma equipe para prendê-los. Shikaku era uma pessoa inteligente, então ele entendeu o significado das palavras de Tsunade. Na verdade, não importa se os 4 traíram Ryozuki. O importante é que desta vez Tsunade ficou muito irritada. Então ela decidiu não esperar. Aproveitando-se dessa oportunidade, ela planejou erradicar completamente esses clãs. Dessa vez, Ryozuki foi quem caiu na emboscada. Ele estava são e salvo, e chegou a capturar mais de 800 ninjas inimigos de elite. Mas e se outra pessoa fosse o alvo? Eles não têm a força de Ryozuki. Será que eles conseguirão escapar da emboscada do adversário? Obviamente que não. Então, Tsunade lembrou deliberadamente Ryozuki se ele havia sentido falta do clã Sarutobi. Ryozuki também entendeu o que Tsunade queria dizer num instante, então acrescentou o clã Sarutobi. Quanto à verdade dos fatos, o clã Sarutobi é inocente? Isso não importa mais. Quem os aproximou demais dos outros 3 clãs? Eles simplesmente não têm sorte. Quando o clã Senju foi exterminado, Tsunade não pensou que tinha dado azar. Ela aceitou seu azar. Por que não o clã Sarutobi? Shikaku desceu por ordem de Tsunade e levou consigo 4 clones de madeira. Esses 4 clones de madeira estão todos no nível Super Kage. Seja o clã Sarutobi ou o clã Shimura, é impossível que eles causem qualquer problema. Desta vez, estão destinados a ser completamente eliminados. Tsunade disse, Ryozuki, ouvi dizer que Komogakure enviou um Jinchuriki desta vez. Após lidar com os traidores internos, era hora de tratar de outros assuntos. Tsunade olhou para Ryozuki à sua frente com um olhar brincalhão. Ela tinha ouvido dizer que Ryozuki havia levado a Yujito Ni de Komogakure. Ela também ouviu dizer que era uma mulher muito bonita. Ryozuki assentiu com a cabeça e disse, bem, 2 Jinchurikis foram enviados. Os 2? Tsunade ficou um pouco surpresa porque tinha ouvido dizer que só havia Yujito Ni. Tsunade perguntou, não havia apenas Yujito Ni? Ryozuki balançou a cabeça e disse, Killer Bee também estava lá, mas aquele cara escapou cortando o próprio rabo. Eu o atingi com força com o Rasenringu. Há uma grande probabilidade de ele estar gravemente ferido. Mesmo com a proteção da 8 caudas, Killer Bee certamente sofreu ferimentos graves, no mínimo. Se for algo mais sério, ele pode até morrer em breve. Jiraiya disse, Rasenringu, esse é o seu Rasengan recém-desenvolvido? Jiraiya pareceu muito interessado. Bem, é isso aí. Ryozuki estendeu a mão direita, e uma aura emanou dele, fazendo com que Jiraiya e Tsunade sentissem os cabelos em pé. Uma bola preta do tamanho de uma bola de ping-pong se formou na mão de Ryozuki. Garoto, isso não vai explodir, vai? Jiraiya olhou para a bola preta na mão de Ryozuki com um arrepio na espinha. Ele sentiu que aquilo lhe representava uma ameaça mortal. Sua intuição lhe dizia que se encarasse aquela bola preta, ele morreria. Tsunade estava com um semblante semelhante. Ao ver o Rasenringu nas mãos de Ryozuki, ela ficou solene. Não se preocupe, eu consigo controlar isso. Ryozuki acenou com a mão e recolheu o Rasenringu. Isso pode ser reciclado? Exclamou Jiraiya. Ryozuki lançou-lhe um olhar de desdém. Jiraiya-sama, pode parar de gritar assim o tempo todo? Vai te fazer parecer muito ignorante. Jiraiya. Envergonhado, Jiraiya lançou um olhar furioso para Ryozuki. Então ele perguntou, como você criou esse movimento? Pode me ensinar? Ryozuki não se importou em ensinar o Rasenringu para Jiraiya, mas ele achava que Jiraiya provavelmente não seria capaz de aprender. Ele próprio dedicou muita energia a isso. Após usar um grande número de clones das sombras e pesquisar dia e noite, ele finalmente conseguiu criá-lo com sucesso. Na verdade, Ryozuki não tinha certeza se seu Rasenringu era a mesma coisa que o Rasenringu de Mema, o equivalente de Naruto. De qualquer forma, eles se pareciam. É exatamente o mesmo princípio? É muito difícil dizer isso. Afinal, Ryozuki nunca viu a roda espiral de Mema. Após Ryozuki descrever a essência do Rasenringu para Jiraiya, Jiraiya demonstrou uma expressão de frustração. Provavelmente não conseguirei aprender essa técnica. Ele balançou a cabeça e disse. Ryozuki consolou Jiraiya e disse, está tudo bem. Na verdade, o poder desse golpe varia de pessoa para pessoa. Normalmente, é apenas um ninjutsu de nível S, semelhante ao Rasen Shuriken. Quanto a mim, é algo muito especial. Aumentei a produção de chakra. Sem uma quantidade de chakra equivalente à reserva total de chakra de dezenas de ninjas de nível Kage, é impossível obter o meu efeito. Jiraiya, Tsunade. Que diabos? Isso é algo que uma pessoa pode dizer? Dezenas de ninjas de nível Kage com toda a reserva de chakra? Neste mundo inteiro, além de você, apenas um Jinchuriki pode atender a esse requisito, certo? Errado. Com exceção do Jinchuriki da raposa de 9 caudas, outros Jinchuriki podem não necessariamente atender a esse requisito. Afinal, as bestas com cauda não possuem chakra infinito. Jiraiya disse, esquece, vou aprender o Rasen Shuriken. Acho que esse movimento é bastante adequado para mim, e o Naruto também gosta muito dele. Nós dois podemos aprender com a experiência um do outro. Jiraiya balançou a cabeça, desistindo completamente de aprender o Rasenringu. Ryozuki disse, na verdade, eu ainda tenho um Rasengan grande. Jiraiya. Ai. Ao ver a expressão sombria de Jiraiya, Tsunade deu algumas risadas discretas. Então, ela disse seriamente, Ryozuki, ouvi dizer que você levou Yujito Ni embora? Bem, isso mesmo. Ryozuki assentiu com a cabeça e admitiu honestamente. Afinal, ele não tinha a intenção de esconder isso desde o início. Agora, o nível superior de Konoha estava cheio de seu próprio povo. Tsunade é sua afilhada. Jiraiya é o professor de Naruto. Shikaku é o pai de seu grande amigo Shikamaru. Portanto, Ryozuki não precisava esconder coisas assim. Tsunade perguntou, o que você vai fazer com ela? Tsunade encarou Ryozuki com um olhar como se estivesse tentando arrancar alguma fofoca. Ryozuki disse com semblante sério, ela pode ser uma empregada doméstica. Eu realmente preciso de uma serva ao meu lado. Jiraiya,
Como Ryozuki pôde dizer palavras tão vergonhosas de maneira tão séria? No passado, Jiraiya sempre sentiu que sua pele era mais grossa, com exceção, é claro, da de seu mestre Sarutobi Hiruzen. Mas agora, vendo Ryozuki dizer essas palavras com tanta naturalidade, Jiraiya de repente sentiu que sua própria pele não era grossa o suficiente. Pelo menos, ele não podia fazer o que Ryozuki tinha acabado de fazer. Eu, Jiraiya, reconheço oficialmente você como ninja de pele mais grossa. Ryozuki não sabia que Jiraiya estava se lamentando de sua falta de vergonha em seu íntimo. Mas o próprio Ryozuki não se considerava descarado. Ele realmente acreditava que era uma bênção para Yujito Ni ser sua empregada. Afinal, na linha temporal original, ela morreu pelas mãos da Akatsuki e foi posteriormente revivida através do Edo Tensei. Que destino trágico! Mas como empregada de Ryozuki, ela não precisará morrer. Ela não precisará ser revivida através do Edo Tensei no futuro. Se isso não foi sorte, o que foi? Ele estava proporcionando uma boa vida para ela. Por que as pessoas não conseguem apreciar isso? Tsunade disse, está bem, contanto que você saiba o que está fazendo. Tsunade não pressionou muito Ryozuki sobre sua decisão a respeito de Yujito Ni. Afinal, ele a havia conquistado de forma justa e honesta e Ryozuki era capaz. Ele tinha o direito de ficar com ela. Mesmo que Komogakure descobrisse isso, não ousariam causar alarde. Eles teriam que engolir o orgulho e aceitar. Na verdade, eles provavelmente teriam que pagar um resgate considerável para libertar os ninjas de Komo que estão atualmente presos. Esta era a realidade. Quem tem o punho mais forte dita as regras. Quem for o mais forte pode fazer o que quiser. Naquela época, Komogakure usou meios desprezíveis para chantagear Konoha e no fim, Esashi morreu em vão. Por quê? Porque Konoha não era forte o suficiente naquela época. É claro que isso também se devia ao fato de os líderes de Konoha serem muito fracos em termos de vontade. Caso contrário, considerando a força de Konoha na época, se eles tivessem realmente se unido para lutar contra Komogakure, teriam tido uma chance. Sim, Konoha havia perdido o Jinchuriki da raposa de 9 caudas e Naruto ainda era apenas uma criança naquela época. Mas o clã Uchiha ainda estava lá. Eles ainda eram uma das forças militares mais poderosas de Konoha. Se a liderança de Konoha tivesse cooperado com o clã Uchiha, eles poderiam ter enviado suas forças para a guerra. Mas o que fizeram os superiores em vez disso? Eles se renderam imediatamente. Não porque não pudessem lutar, mas porque não queriam. Para eles, o custo da guerra com Komogakure era muito maior do que a vida de Izashi. Então eles baixaram a cabeça. Quem morreu não foi um deles, portanto não era responsabilidade deles. Noite. Restaurante Akimichi Churrasco e Yakiniku. Em uma sala privativa ampla. 8 jovens ninjas que se formaram este ano e 3 ninjas da turma anterior estavam reunidos aqui. Vamos lá, vamos brindar a promoção de Shikamaru a Chunin. Ryozuki sentou-se com Hinata à sua esquerda e Ino e Karin na sua direita. Todos ergueram seus copos para comemorar a promoção de Shikamaru. Kiba disse, Shikamaru, você é incrível. Você já é um Chunin, mas eu ainda sou apenas um Genin. Quem sabe quanto tempo vai levar para eu ser promovido? Kiba tomou um gole de suco, com uma expressão de frustração. Ele estava confiante ao se preparar para os exames Chunin deste ano. Mas no fim, ele nem sequer chegou à final. Pensar nisso o irritou ainda mais. Shino, sentada ao lado dele, disse calmamente, nem mesmo chegar à final garante uma promoção. Eu consegui, mas também não fui promovida. Kiba deu um tapinha no ombro de Shino, como se buscasse consolo no fato de que alguém estava em situação pior. Kiba disse, é bom, pelo menos eu não cheguei à final. Você chegou, mas acabou servindo apenas de trampolim para o Shikamaru. Shino revirou os olhos por trás dos óculos escuros com preguiça de discutir. Naruto disse, a propósito, não deveríamos também parabenizar Ryozuki por sua promoção a Jounin de Elite? Naruto olhou com inveja para Ryozuki, que estava conversando com as garotas. Droga, o Ryozuki já é um Jounin de Elite como Kakashi Sensei, mas eu ainda sou só um Genin. Naruto suspirou, lembrando-se de sua conversa com o sábio tarado. Ele havia perguntado por que ele, que era claramente mais forte que Shikamaru, ainda era um Genin. O sábio tarado simplesmente apontou para a própria cabeça. No início, Naruto não entendeu. Então a ficha caiu. O sábio tarado estava chamando de estúpido. Naruto estava furioso. Lee disse, Naruto, não se compare com Ryozuki. Se você fizer isso, só vai se sentir um lixo. Lee riu, parecendo estar de ótimo humor. Desde que se recuperou dos ferimentos e pôde voltar a treinar, ele estava mais feliz do que nunca. E pelo que Gai Sensei lhe dissera, havia uma boa chance de ele ser promovido a Chunin na próxima seleção. Só de pensar em se tornar um Chunin no ano que vem, ele já ficava de ótimo humor. Capítulo 244. Todos comeram e beberam até as 21 horas antes de saírem da churrascaria. Após pagar a conta, Ryozuki mandou suas namoradas para casa separadamente e depois foi para a casa de Kurenai. A festa acabou? Kurenai saiu para abrir a porta para Ryozuki e disse, por que você não passa mais tempo com suas namoradinhas? Ryozuki respondeu, Hinata e os outros já foram para casa. Ryozuki abraçou Kurenai e acenou levemente com a mão direita. Uma brisa suave fechou a porta atrás dele. Espere um minuto, você está cheirando a churrasco. Vá tomar um banho primeiro. Kurenai empurrou Ryozuki com raiva. Virou-se e atirou um pijama para ele, dizendo-lhe para tomar banho. Junto? Ryozuki parecia expectante. Não, eu já me lavei, então se apresse. Kurenai olhou para ele e o empurrou para dentro do banheiro, corando. No banheiro, Ryozuki sorriu e colocou o pijama no armário lateral. Então, ele começou a se despir e entrou na banheira que estava cheia de água quente.
A água cobria o corpo de Ryosuke até os ombros, deixando apenas a cabeça exposta. Ele respirou aliviado. Mergulhou confortavelmente na água quente, relembrando os últimos dias. Apesar de ter liderado a equipe 10 em missões nos últimos dias, ele retornava todas as noites com a técnica do deus voador do trovão. Mas ele não foi para casa. Basicamente, ele ficou na casa da Kurenai ou na da Anko. Ryosuke suspirou. Kurenai se envergonha com muito mais facilidade do que Anko. Se fosse a Anko, ela com certeza viria tomar banho com ele agora mesmo. Por falar nisso, a primeira garota com quem Ryosuke tomou banho neste mundo parece ser Yugao, certo? Ao pensar em Yugao, Ryosuke lembrou-se de que não o via há algum tempo. Desde que deixara Anbu, ele e Yugao não se viam com frequência. Amanhã irei visitar Yugao, pensou Ryosuke. Afinal, Ryosuke gosta de Yugao. Além disso, o relacionamento entre os dois está um pouco estranho, porque há muitas garotas ao redor de Ryosuke. Ele tem estado um pouco ocupado. Tendo recentemente fechado o acordo com Anko e Kurenai, era hora de conversar com Yugao. Além de 3 namoradas jovens, ele também terá 3 namoradas adultas. Exatamente 3 de cada lado. Mas Ryosuke não se importa de adicionar mais alguns. De qualquer forma, ele está com boa saúde e consegue lidar com isso. No dia seguinte, Ryosuke acordou cedo. Ele olhou para Kurenai, que ainda dormia profundamente em seus braços. Ryosuke a soltou delicadamente e abriu a porta. Saiu do quarto e foi até a cozinha para pegar um copo d'água para ela beber. A propósito, o bioferomônio da 8 caudas deveria ser transformado em uma entrada de talento. Ryosuke estava ocupado com Kurenai ontem à noite e se esqueceu de usar o conversor naquele momento. Então, ele imediatamente sacou o chakra do 8 caudas para convertê-lo. Jin, conversão realizada com sucesso. Parabéns ao anfitrião por ter conseguido a entrada de talento. 8 caudas Gyuki, nível ouro? Nada mal. A entrada de talento do 8 caudas é realmente ouro. Ryosuke tinha um sorriso satisfeito no rosto. Embora ele tivesse imaginado que a entrada de talento transformada a partir de 8 caudas seria ouro, afinal, era apenas um palpite. Agora que o resultado correspondeu às suas expectativas, Ryosuke ficou naturalmente muito feliz. Gyuki de 8 caudas, nível ouro, a segunda besta com cauda mais poderosa. A 8 caudas é uma combinação de polvo e vaca. Seria isso devido a uma perda de moralidade? Ou uma distorção da bestialidade? Talvez apenas o sábio dos 6 caminhos saiba. Chakra mais 700%. Poder ninjutsu mais 450%. Acompanhe a chakra da 8 caudas Gyuki. Ryosuke fez alguns cálculos e descobriu que seu chakra total quase havia atingido o nível de 2000 ninjas de nível Kage combinados. Estou recebendo cada vez mais chakras. Será que a qualidade dos meus chakras pode ser melhorada? Ryosuke esfregou o queixo e ficou pensativo. Além disso, os atributos de entrada de talento do Gyuki de 8 caudas eram muito melhores do que os anteriores, de 1 cauda e 2 caudas. Esse resultado não foi surpreendente. Bônus de 700% para chakra e bônus de 450% para poder de ninjutsu. Ambos eram bons atributos. Além disso, havia também o chakra Gyuki de 8 caudas, que podia ser gerado automaticamente. Após Ryosuke equipar essa entrada de talento, um novo chakra de besta com cauda nasceu no espaço selado dentro de seu corpo. Em seguida, ele retirou o pé de polvo da 8 caudas, jogou no espaço selado e deixou que seu chakra da 8 caudas o assimilasse. No entanto, o chakra naquele pé de polvo representava apenas cerca de 5% do chakra total do 8 caudas. Após a assimilação, apenas a imagem de uma 8 caudas em miniatura apareceu no espaço selado. Comparado com as outras 3 bestas com cauda, era muito menor em tamanho. A uma cauda em meu corpo ultrapassou a uma cauda original em termos de chakra total, mas as caudas 2, 8 e 9 ainda possuem menos chakra do que suas contrapartes originais, especialmente a raposa de 9 caudas. Embora a raposa de 9 caudas possua mais chakra do que a besta de 1 cauda, mesmo metade da raposa de 9 caudas tem muito mais chakra do que uma besta de 8 caudas completa. 9 caudas pode subjugar outras bestas de 8 caudas, sem mencionar a 9 caudas completa. A Kyuubi Yang, presente no espaço selado dentro do corpo de Ryosuke, era muito mais fraca do que a Kyuubi completa. Fique tranquilo. Depois de 1 ou 2 anos, a raposa de 9 caudas Yang no meu corpo não será menor do que a do Naruto. Pode até ser maior, disse Ryosuke com entusiasmo. Como a equipe 10 havia acabado de concluir uma tarefa de nível B ontem, Ryosuke lhes deu folga hoje, permitindo que descansassem bem. Quanto a Ryosuke, ele não tinha nada para fazer agora que os alunos estavam de férias. Então, ele ficou na casa de Kurenai por um tempo durante a manhã. Depois de algumas horas entediados, Kurenai o expulsou. O motivo era que Kurenai não estava se sentindo bem. Ryosuke ficou parado do lado de fora da porta e tocou o nariz. Então, ele se virou com um sorriso irônico e foi procurar Yugao. Ele havia sentido o chakra de Yugao no campo de treinamento número 1. Ao que parecia, ela não tinha missões hoje, então estava treinando no campo de treinamento. Em algum lugar no campo de treinamento número 1, em frente a algumas estacas, Yugao praticava sua esgrima com uma expressão séria. Irmã Yugao, não é chato praticar sozinha? Deixe-me praticar com você. Nesse instante, uma voz surgiu repentinamente atrás de Yugao. Inconscientemente, Yugao se virou e desferiu um golpe. Num instante, o golpe se dividiu em 3, atacando o alvo de 3 direções diferentes. Clang. Ryosuke desviou os 2 golpes com os dedos e segurou a espada com 2 dedos. Ryosuke, é você. Yugao desembainhou a espada e olhou para Ryosuke à sua frente. Ela disse surpresa. Ouvi dizer que você capturou milhares de ninjas de outras aldeias ontem? Você também matou Chiyo de Tsunagakure? Ryosuke disse com um sorriso. Ah, isso? Eles estavam apenas caminhando para a própria morte. Eu sou uma pessoa pacífica. Yugao sorriu ao ouvi-lo. Ryosuke ama a paz? Seu apelido é Shinigami de Konoha. Mas, provavelmente mudou para Deus dos Shinigami agora.
Vamos lá, irmã Yugao, eu serei sua parceira de treino. Ryozuki desembainhou sua espada e disse. Yugao assentiu com um sorriso e disse, certo. Eu estava preocupada que praticar sozinha fosse um pouco entediante. Ryozuki reprimiu sua força para o nível de Yugao. Imediatamente, os dois começaram a lutar. O clangor das espadas ecoava incessantemente. Sunagakure, no escritório do Kazekage. Os poucos executivos seniores da Sunagakure ficaram olhando para a carta em suas mãos com semblantes sombrios naquele momento. A carta era de Konoha, escrita pela própria quinta Hokage, Tsunade. O conteúdo era muito simples. Ela havia pedido a Sunagakure que compensasse seu comportamento anterior e pagasse um grande resgate para libertar os ninjas que estavam presos em Konoha. A mesma carta foi recebida tanto por Iwagakure quanto por Komogakure. Pessoal, vamos conversar sobre como lidar com essa situação. Vendo que ninguém mais se manifestou naquele momento, Ebisu não teve outra escolha senão perguntar primeiro. Na verdade, ontem já havia chegado a notícia de que o plano deles havia falhado. Embora nenhum dos ninjas das outras duas aldeias tivesse escapado, Killer Bee havia fugido. Então ele trouxe a notícia. Naquele momento, Sunagakure percebeu que algo ruim estava prestes a acontecer. Inicialmente, eles pensaram que sofreriam com a vingança de Konoha. O que eles não esperavam era receber uma notificação de indenização. É que o conteúdo e o valor da compensação mencionados acima realmente os tornaram um pouco insuportáveis. Lord Ebisu, gostaria de saber o que disseram os Kages das outras duas aldeias? Nesse momento, todos os outros olharam para Ebisu e perguntaram. Eles queriam ver como as outras aldeias lidavam com essa questão. Se todos decidissem unanimemente não concordar com a compensação, então também poderiam considerar rejeitá-la. Ou discutir com Konoha para reduzir isso. Resumindo, se eles realmente pagarem o valor da lista, toda a cidade de Sunagakure terá que ser frugal pelos próximos 10 anos. A decisão das outras duas aldeias ainda não está clara, mas há uma grande probabilidade de que elas discutam com Konoha para reduzir o valor da indenização. Ebisu respondeu à pergunta deles com base em seu conhecimento sobre o Onoki. E quanto ao quarto Raikage de Komogakure? Ebisu não sabia muito sobre o caráter da outra parte, mas provavelmente era semelhante ao do terceiro Raikage anterior, com um temperamento violento. Portanto, a probabilidade de uma resposta direta não era alta. Então vamos discutir isso com Konoha. O valor é muito alto e nós, de Sunagakure, não podemos arcar com esse preço. As pessoas presentes discutiram por um tempo e então chegaram a essa conclusão. Embora tenham perdido desta vez, eles não podem deixar que Konoha dite tudo. Se eles realmente fizerem tudo de acordo com o que Konoha diz, Sunagakure não acabará no futuro. Então vamos discutir isso. Ebisu assentiu com a cabeça. O que mais lhe importava agora era se sua irmã Chiyo ainda estava viva. Iwagakure, no escritório de Tsuchikage. Onoki estava destruindo coisas furiosamente no escritório. Maldita Konoha! Como ousam? Me pedir para pagar e ainda dar-lhes terras? Que droga! Onoki praguejou em voz alta. Nenhum dos junins de Iwagakure ao redor ousou se manifestar. Por outro lado, Kurotsushi, que ainda era jovem, puxou o avô. É por isso que Onoki não destruiu realmente o escritório inteiro. Após algum tempo, a raiva de Onoki diminuiu um pouco. Ele se sentou e disse com um olhar furioso. Vá até o Hokage de Konoha e diga que não concordamos com essa lista de remuneração e peça uma renegociação. Onoki não recusou a compensação porque também sabia que era impossível. A indenização deve ser paga, assim como o resgate. Afinal, como mencionado acima, seu filho Kitsushi também estava entre os cativos. Era impossível para Onoki ver seu filho morrer, certo? E os outros ninjas também eram da elite de Iwagakure. Sem esses ninjas, a força de Iwagakure diminuiria muito. E se Konoha realmente ficasse furiosa e quisesse começar uma guerra? Iwagakure não conseguiria derrotar Konoha agora. Ao mesmo tempo, algo semelhante aconteceu no escritório do Raikage. Acontece que o quarto Raikage tinha um temperamento ainda mais explosivo que o de Onoki. Antes que Mabui pudesse impedi-lo, o Raikage destruiu todo o escritório e quase até mesmo o prédio do Raikage. Lord Raikage, acalme-se, gritou Mabui impotente. Mabui, como você espera que eu me acalme? Bi ficou gravemente ferido e ainda está em coma. Konoha realmente me pediu uma indenização enorme e até me pediu para ceder parte do país do relâmpago. Como eles ousam? O quarto Raikage ficou tão furioso que desejou poder ir pessoalmente a Konoha e perguntar à quinta Hokage o que ela queria dizer. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!